Vamos focalizar um dos pontos culminantes da filosofia oriental. Não é propriamente filosofia oriental, porque tudo isso que está nesses pontos é da filosofia universica. Porque a quinta essência da filosofia universica é a mesma que a filosofia oriental. Então vamos focalizar a quinta essência, o alfa e ômega de toda a filosofia oriental, que também se pode considerar como sendo o ômega da filosofia universica. E tudo isso que eu vou dizer está na Bhagavad Gita, nos 18 capítulos da Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita não trata de outro assunto senão valorizar o agir pelo ser, valorizar o nosso agir pela consciência do nosso ser. E isto nós não compreendemos ainda no Ocidente. Alguns compreenderam, mas muito poucos. Porque o agir de per si não tem nenhum valor. São fatos, como diz Einstein. São fatos. Fatos não têm valor. Agora nós podemos valorizar os fatos pela consciência do nosso valor. Isto é a quinta essência da filosofia oriental. Eles jogam com a palavra karman. Karman quer dizer agir. Karman é ação, propriamente. Ocorrem muitas construções da vida. Então eles dizem que nós agimos ou como vi-karman, ou como a-karman, ou como nas-karman. São os três karmans, que eu traduzo em português nos meus livros com as seguintes palavras. Vi-karman é falso agir. A-karman é não agir. E nas-karman é reto agir. Se vocês compreenderem realmente estas três palavras, falso agir, não agir e reto agir, vocês estão no ponto culminante da filosofia oriental e da filosofia universica também. Porque nós não temos que fazer outra coisa neste mundo senão realizar estas coisas. Mas o homem profano só trata do falso agir. O falso agir é do homem profano. O homem profano age muito, ele é terrivelmente ativo, mas age por agir, age por amor ao agir. Esse é o falso agir. Ele age em nome do zero por amor a um outro zero. Adianta alguma coisa? Porque agir é sem valor em si, é um zero. E se ele age por amor ao agir, o que é que ele faz, homem profano? Se não, colocar dois zeros. E acha que um zero vale mais que o outro. Um zero não pode valer mais que o outro, nenhum zero vale nada. São duas nulidades, pequenas ou grandes, mas o tamanho não adianta nada. Vocês podem escrever quantos zeros quiserem, pequenos ou grandes, quilométricos, todas as cores, não adianta nada, não sairão fora da nulidade das coisas. Isso então é falso agir, que é necessariamente dos profanos, porque falso agir é conhecer a periferia, que é o agir, sem nenhum centro, que seria o ser. Vocês podem fazer um grande círculo aí. Grande círculo. Escrever aí agir. Agir. Mas se não tem nada dentro, então é um círculo vazio. Uma espécie de bolha de sabão. Não tem nada dentro. Mas é muito deslumbrante. É uma deslumbrante vacuidade. Um círculo sem nada dentro é uma deslumbrante
vacuidade. E o nosso homem profano vive a vida inteira praticando deslumbrantes vacuidades. Mas ele acha que é muito importante agir por agir. Isso é o maior erro que estamos cometendo nesta vida. Viktor Frankl diz no seu livro: o homem pensa que ele veio a este mundo para se divertir. Viktor Frankl diz isso no livro dele que eu mandei vender aqui. Ele pensa que o mundo veio aqui, que o homem veio aqui para se divertir. E quanto mais ele se diverte, maior ele se julga. Mas divertir é alguma coisa? Divertir é agir. Agir por agir. Vacuidade por amor à vacuidade. Zero por amor ao zero. Isso é analfabetismo completo, mas considerado como coisa grandiosa. Agir por amor ao agir. E nós sempre estamos tratando de agir por amor de alguma coisa que não seja o próprio agir. Agora começa a nossa dificuldade. Fazer a viagem do círculo para o centro. O Oriente, em grande parte, fez esta viagem do círculo para o centro. Perdeu a noção do círculo. Instalou-se no centro, isolado, e perdeu de vista todas as circunferências da sua vida. Então, isto eles julgam, em grande parte, perfeição. Não todos. A Bhagavad Gita não aceita isto. É bom saber que a Bhagavad Gita é a quintessência do reto agir. A Bhagavad Gita não defende o não agir, muito menos o falso agir, é claro, mas também não defende o não agir, a passividade estática, da meditação. Isto não é da Bhagavad Gita. Porque a Bhagavad Gita é de um reto agir. Mas, em outras partes da Índia, eles acham que o principal é ser. Ser sem agir. Não agir nada, não só ser. E quando nós falamos em filosofia oriental, muita gente torce o nariz e diz: coitado, ainda está tratando dessas coisas bobas do Oriente, ainda acha que a passividade estática é mais importante que a atividade dinâmica. Isso eles dizem. Mas nós não estamos defendendo a passividade estática. Também não estamos defendendo simplesmente a atividade. Estamos defendendo, poderíamos dizer, uma passividade dinâmica. Uma passividade dinâmica. Isso seria o reto agir. É uma espécie de passividade, mas é terrivelmente dinâmica. E tudo que vocês podem ler em Lao Tse, Tao de King, não é outra coisa senão a apoteose do reto agir. Lao Tse chama isto Wu Wei em chinês. Vamos traduzir Wu Wei por agir pelo não agir. O que muitos não compreendem porque é que Lao Tse usa tanto essa expressão. Devemos agir pelo não agir. Porque o profano age pelo agir. E o místico quer não agir. E os homens de consciência cósmica, todos insistem, você deve agir. Você deve agir em todos os setores da vida humana, seja o que for. Mas você não deve agir pelo agir. Você deve aprender a agir pelo não agir. O que a nós nos parece um paradoxo horrível, agir pelo não agir, mas é uma grande sabedoria. Quase todo o livro de Lao Tse, Tao de King, podem ver o que é que ele entende pelo
vuvei, pelo agir por não agir. É exatamente o que a Bhagavad Gita entende pelo Naiskarman, pelo reto agir. Então, nós não estamos defendendo filosofia oriental no sentido místico, de misticismo, querendo que o homem abandone as atividades da sua vida profissional no campo ou na cidade, seja onde for. Não, ele tem que realizar todas as coisas que ele está realizando, e até melhor do que ele está realizando. Mas, ao nosso homem ocidental, e a muitos orientais também, falta o não agir. Não falta o agir, falta o não agir. Falta a consciência do seu ser. A consciência do ser. O ser não é propriamente agir, é pura consciência. Que sou eu? Autoconhecimento. Autoconhecimento é puro. É um sem nenhum zero. É um, organismo completamente isolado. Ao passo que o agir são muitos zeros. E o ser, a consciência do ser, é um isolado. Esta é a atitude do místico isolacionista. E muitos no Oriente caíram neste isolacionismo. Já é muito melhor do que a profundidade do Ocidente, mas nós não recomendamos o isolacionismo místico sem atividade externa. Isto é meio caminho andado, mas não é o caminho total. Nós que tratamos não de filosofia ocidental, nem de filosofia oriental, no sentido místico, mas de filosofia integral, que eu chamo filosofia universal, nós não podemos parar nem na periferia, nem no centro. Temos que tomar uma terceira atitude, que seja tanto centro como periferia. Quer dizer, agora podem desenhar uma figura geométrica, um centro, um ponto, e traçando ao redor um grande círculo, e depois unindo o ponto com o círculo em todas as partes, fazendo raios. Então tem a figura exata. Eu já mostrei isso num desenho, já mostrei isso diversas vezes. Se nós conseguirmos atingir o nosso centro, o nosso ser, portanto, o nosso eu, a nossa realidade verdadeira, e depois, sem perder o centro, o perigo agora, voltando para a periferia, a gente pensa que deve perder o centro. Não se trata de perder o contato com o centro, trata-se de ligar firmemente o centro com todos os pontos da periferia. Ligar o ser, a consciência do ser, que é o centro, com todas as periferias do agir. Então, entramos neste terrível impasse. Os principiantes dizem, sim, isto é muito bonito, mas não é possível. Porque se o ser é autoconhecimento, como é que eu posso estar no autoconhecimento na consciência de mim mesmo, do meu ser? Porque o meu ser não é o corpo, o meu ser é o espírito, é a alma. Como é que eu posso ter a consciência do meu ser? Se eu sou operário, se eu sou um operário qualquer, ou um industrial, ou um comerciante, ou eu trabalho na escola, na família, seja onde for, a minha atividade profissional, dizem eles, é completamente incompatível com a minha consciência espiritual. Eu posso ter a consciência espiritual de vez em quando, intermitentemente, eles dizem. E alguns chegaram ao ponto de fazer a meditação cada dia.
Então, na meditação, eles não agem. Lá não pode agir. Isolam-se completamente na passividade mística. Então, ficam sentados numa cadeira durante meia hora e, se conseguirem, não sei se vão conseguir, isolar-se de todos os sentimentos, de todos os pensamentos e de todas as afetividades. Então ele estaria completamente isolado no espírito, longe de todas as atividades físicas, mentais e emocionais. Isto alguns conseguem. Graças a Deus que muitos já praticam isto, fazendo a sua meia hora de interiorização absoluta, de isolamento completo por dentro. Não sabe nada do mundo exterior. Fecha a porta, não atende a ninguém durante essa hora. Sabe? Isto é o princípio. É o ABC. Não podemos começar pelo fim. Temos que começar pelo princípio. Porque se alguém quer dar uma viagem de 1000 quilômetros, tem que dar o primeiro passo. Não pode dar o segundo passo em primeiro lugar. Tem que dar o primeiro passo em primeiro lugar, se quer chegar a 1000 quilômetros. Mas isso então é o primeiro passo para a grande viagem. O isolamento temporário, não permanente, mas intermitente. Agora vem a ideia, mas como é que eu posso pretender viver no do meu ser, dentro do verso do meu agir? Aqui voltamos à nossa palavra universo. O uno, evidentemente, é o ser. É o ser, é o centro. O verso é o agir. O universo é uno que se manifesta em verso. É unidade que se manifesta sempre na pluralidade. E como nós somos um microcosmo humano, feito segundo a imagem e semelhança do macrocosmo sideral, e como o macrocosmo sideral é sempre uno e verso ao mesmo tempo, não sucessivamente, simultaneamente, o uno da essência se revela no verso da existência, como nós costumamos dizer. O uno do meu ser se revela no verso do meu agir. Isto é que se chama reto agir. Se temos somente verso por amor ao verso, isso é falso agir. Se temos somente uno sem verso, então temos o não agir do místico. Mas se somos capazes de ter um perfeito uno da consciência do nosso ser, que se manifesta sem cessar num perfeito verso do nosso agir, do nosso existir, porque agir é existir. Então, somos universificados. Nós nos fizemos a imagem e semelhança do próprio universo, que é a nossa filosofia universica. Quer dizer, isto que estamos chamando de filosofia oriental, não é nenhuma filosofia oriental, é filosofia integral, ocidental e oriental. Isto é, não é de nenhum hemisfério de cá ou de lá, é uma filosofia integral. A filosofia integral é simplesmente a realidade do homem integral. O homem não é uno, ele também não é verso. Ele não é o seu centro, ele também não é as suas periferias. Ele é o seu centro, que se manifesta sem cessar em muitas periferias. Mas periferias sem abandonar o centro. As periferias são apenas
a exteriorização de uma grande interioridade. Agora, para não perder o centro dentro das periferias, é claro, este nosso centro, que é a consciência do ser, ou como diz Viktor Frankl, o sentido da vida, a razão de ser da nossa existência. Este livro que mandei espalhar aqui é muito filosófico, tem coisas profundamente filosóficas, não trata só de logoterapia, trata de muito mais do que isto. Ele não usa a palavra logocracia, que podíamos acrescentar, logocracia, governo pelo logos. O logos é o nosso ser, o logos é o nosso o logos é o nosso eu. Isto em grego se chama logos. Mas quando o nosso eu não está bem firme no seu próprio governo, então ele fica doente. E então ele precisa de logocracia, de logoterapia. Mas antes de necessitar de logoterapia, ele já deve estar na logocracia, no governo do logos, no governo do eu, no governo do no governo da consciência. É difícil unir a atividade com a passividade. Agir pelo não agir, como diz Lao Tzu. Mas não há nenhuma técnica. Não acreditem muito em técnicas. Há muitos mestres por aí que ensinam certas técnicas para a gente entrar no céu sem esforço nenhum. Só apertando um botão já entra a porta do céu. Não existe nenhuma técnica para a gente chegar ao autoconhecimento de si mesmo e à autorização. A técnica única é aquela que nós praticamos sempre na meditação. Não é propriamente técnica. É um modo de ser. Um grande autor que eu tenho lá em casa, ele diz: para a realidade do nosso eu central não conduz nenhum caminho psicotécnico. Alguns acreditam mais na psicologia, outros acreditam mais na tecnologia. Mas nem a psicologia, nem a tecnologia vai até o fim. Nós temos que abandonar temporariamente todas as nossas periferias, temporariamente, cada dia, para nos conscientizarmos exclusivamente do nosso centro, durante algum tempo. Não podemos fazer isso sempre, mas durante algum tempo. Quando então estamos 100% conscientizados e identificados com o nosso centro, com o nosso ser, com o nosso eu, então já temos certa garantia de conservarmos a unidade do ser em toda a pluralidade do agir, porque o agir sempre é plural. O ser é unitário, mas o agir é diversitário. Mas para ligar o verso com o uno, o muito com o único, os muitos zeros com o único é preciso firmar-se primeiro no Porque, estranhamente, a matemática dá o exemplo de tudo isto. A melhor ilustração para a filosofia é a matemática. Imagine, zeros. Zeros não são nada. Zeros são vacuidades. Zeros são nulidades. E ninguém pode fazer alguma coisa com zeros. Só com zeros nós não podemos fazer nada. Na realidade, mentalmente eles fazem acrobacia, que muitos zeros do infinito. Isso não é verdade. Isto é acrobacia mental, mas não é a realidade, que muitos infinitos fazem o infinito, muitos zeros, que são os nadas, fazem o todo. Isso não é verdade. Isto é acrobacia mental de alguns professores que não têm nada que fazer. Mas na realidade, um zero ou dois zeros ou 1000 zeros nunca formam alguma coisa. Não dá.
fora, dentro da nulidade, não há realidade. Então, isso não é possível. Agora, se juntarmos os zeros do lado direito de de um valor positivo, então acontece a coisa mais estranha na matemática, que todos conhecem. Esses zeros, estas nulidades, muitas ou poucas, não adianta, qualquer destas nulidades do zero deixa de ser uma nulidade. Porque as nulidades ao lado do 1 não são mais nulidades. Eles foram desnulificados pelo 1. Que coisa estranha na matemática. As nulidades dos zeros foram desnulificados pelo valor do 1. E o valor do 1 não perdeu nada. Ele deu muito às nulidades, mas não perdeu nada da sua realidade. Isto é muito estranho. É muito estranho. Que se possa dar sem perder. Porque geralmente quando nós damos uma coisa, nós perdemos aquilo que damos. Isto é no mundo das quantidades. No mundo das quantidades, o que a gente dá, isto a gente perde. Mas isto não vale no mundo da qualidade. O 1 aqui não representa nenhuma quantidade. O 1 é pura qualidade. O 1 representa o infinito. Representa o infinito, o 1. Então, quando o infinito dá do seu infinito alguma coisa para os finitos, o infinito não perde nada com isto. Ele não se desintegra porque deu. Se ele fosse uma quantidade e desse partículas da sua quantidade lá para fora, então eles podiam desintegrar e fragmentar pouco a pouco. Mas isso é pura ilusão. O 1 representa o infinito, representa a própria realidade. E por isso o 1 qualitativo pode doar da sua qualidade quanto quiser para os zeros, fazendo dos zeros quantidades, porque os zeros agora não são mais zeros, eles se transformaram em quantidades. O primeiro zero é a quantidade 10, e o segundo zero é a quantidade 100, e o terceiro zero é a quantidade 1000, tudo isso são quantidades. Mas o zero é pura qualidade, e dando da sua qualidade para os nadas, para os zeros, para as nulidades, estranhamente, ele não perde nada disto. E pode acrescentar quantos zeros quiser. Não perde nada da sua qualidade infinita. Os hindus inventaram esses algarismos. Nós dizemos algarismos arábicos, mas não são arábicos. Muito antes que os árabes invadissem a Índia, no sexto século, por aí, eles invadiram o Oriente, os árabes. Muito antes daquilo, os hindus já usavam esses algarismos que nós usamos hoje em dia. São poucos finais, de 1 até 9, e o 0, com que nós podemos exprimir qualquer quantidade. Que coisa estranha. Os antigos romanos e gregos não tinham números, usavam letras. Mas hoje em dia seria impossível fazer cálculos com letras. Imagina como é que vocês querem multiplicar, por exemplo, 18 com 18, etc. 18 já é uma coisa complicada. E outro 18, não se podia fazer nada na matemática sem os nossos algarismos simplicíssimos. Os hindus, que eram sempre grandes filósofos, descobriram que uma linha vertical, isto representa o infinito, e que uma linha curva fechada, isto representa os finitos. A linha vertical nós chamamos 1, e a curva fechada nós chamamos 0. Isto foi descobrimento lá dos hindus, que foram sempre os grandes pensadores da antiguidade. E depois isto foi trazido ao Ocidente através dos árabes e ficou com o nome de algarismos arábicos. Bem, então,
representa o infinito. O infinito não sofre aumento nem diminuição. Vocês não podem multiplicar um infinito com outro infinito. Não dá dois infinitos. Dá só um infinito. É estranho. 1 multiplicado por 1 é igual a 1. Na matemática. Qualquer um pode ver. E diminuindo também a mesma coisa. 1 dividido por 1 também é igual a 1. Que coisa estranha, não é? Que a gente multiplica 1 por 1, não sai fora do 1. E se diminui, divide 1 por 1, não sai fora do 1. Que coisa estranha. Isto é uma operação qualitativa. Uma operação qualitativa na matemática. Qualidade multiplicada por qualidade dá uma qualidade. Porque a qualidade é infinita e não pode ser multiplicada. E qualidade dividida por qualidade também dá qualidade, porque o infinito não pode ser dividido. Agora, se usarmos outra operação, 1 mais 1, então isso já dá 2. Quer dizer que estamos fora da operação qualitativa. A matemática. É a matemática. Então, temos multiplicação quantitativa. E também quando subtrairmos 1 menos 1 é igual a 0. Quer dizer, aqui perdeu tudo. E isso mesmo se dá na filosofia. O nosso eu, o nosso o nosso infinito, o nosso ser, não pode multiplicar-se com outro infinito, mas pode manifestar-se em muitos finitos. Na quantificação, nós temos unidade com pluralidade. Isto é quantificar. A quantidade sofre quantificação, tanto para cima como para baixo. Também desquantificação e quantificação. Então, o nosso eu é igual a este algarismo 1. A este algarismo 1, que pode, não pode multiplicar-se na qualidade, mas pode multiplicar-se na quantidade. E pode até diminuir-se na quantidade também. Quer dizer que a matemática é o mais perfeito símbolo da filosofia verdadeira. Não há diferença entre filosofia oriental ou ocidental. A matemática é uma só. Não existe matemática oriental ou matemática ocidental. Nunca existiu nem nunca existirá. E não existe matemática telúrica e matemática lunar ou marciana ou qualquer outra matemática. Em qualquer lugar do universo, a matemática é a mesma. Não a sua aplicação, mas o seu abstrato, como diz Einstein. Então, o nosso é o infinito. O nosso algarismo 1. A nossa vertical 1. E ela pode transformar-se, ou manifestar-se melhor, manifestar-se em inumeráveis finitos. O nosso ser pode manifestar-se e muito agir. Tudo está em poder fazer a união entre o ser e o agir. Porque no princípio nós não somos capazes de manter a consciência do nosso ser dentro do nosso agir. Isto é um impossível para o principiante. Então o principiante quer manter a consciência do seu ser, do seu uno. Mas verifica que nos seus trabalhos profissionais ele perde a consciência do seu ser. Ele se derrama pelas periferias e perde o contato com o centro. É claro, todos têm a mesma experiência. Então o principiante tem muita boa vontade
E diz, o principal é que eu mantenha a consciência do meu ser, o meu uno. Então não vou agir, porque meu agir me faz perder a consciência do meu ser. Faz bem, é um sinal de muito boa vontade. A mística é um sinal de muito boa vontade. Não é muita sabedoria, talvez, mas é muita boa vontade. A boa vontade vem muito antes da sabedoria. A gente pode ter muito boa vontade sem ter sabedoria. Então, muitos começam com a boa vontade da mística isolacionista. Como eu quero sempre ter a consciência do meu ser, eu preciso isolar-me das coisas externas para continuar o mais tempo possível na consciência do ser. Então, começam os místicos a fazer o seu encontro com o ser, o seu encontro com Deus, o seu encontro com o seu eu, em plena solidão. No deserto, numa caverna do Himalaia, atrás dos muros de um convento e qualquer outra coisa, fazem bem. Estou no estágio da boa vontade. Se algum dia eles vão chegar ao estágio da sabedoria, isto é um grande problema. Se algum dia eles podem manter a consciência nítida do seu ser dentro de todas as periferias do seu agir, e o nosso agir é terrivelmente dispersivo hoje em dia. Esse agir numa grande cidade é uma tremenda dispersividade. Como é que podemos manter concentração dentro da dispersividade? Isto é muito difícil. Não se faz por meio de meditação de ato, mas através de meditação de atitude se consegue pouco a pouco. Então, a quinta essência da filosofia oriental e da filosofia universitária é manter permanente unidade de ser através de todas as pluralidades do agir. Isto é um problema. E não existe nenhuma técnica para fazer isso. Não acreditem que existem técnicas. Nós acreditamos muito em tecnologia. Também tecnologia é boa para as outras coisas. Mas para isso a tecnologia não funciona. Também não dá com mantras. Vocês podem usar os mantras que quiserem. Não vão chegar a manter a unidade do ser na pluralidade do seu agir através dos mais engenhosos mantras. Podem usar tudo isto. Ajuda um pouco de vez em quando, mas não resolve. É preciso um exercício direto e imediato deste estado. Manter a consciência da unidade com tamanha firmeza, mesmo na solidão primeiro, que nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma emoção na solidão possa destruir a consciência da minha unidade do ser. Quando já adquirimos facilidade em não termos nenhuma distração, como dizem os comuns, não temos nenhuma dispersividade sentimental, nenhuma dispersividade mental, nenhuma dispersividade emocional, que são as três dispersividades que o profundo pode ter. Então, já estamos com um pé na estrada certa. Se alguém é capaz de ficar meia hora completamente consciente, 100% consciente em espírito e em verdade, sem nenhum pensamento, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, porque estas são dispersividades. Então ele pode dizer, já dei o primeiro passo nesta grande viagem. Mas enquanto ele não conseguir isso na meditação solitária, ele não deve esperar que possa ficar unido na sua consciência una no meio da sociedade. Não vai conseguir.
Só se ele conseguir isto na solidão, fora de qualquer dispersividade sentimental, mental ou emocional, então ele já tem alguma garantia de conseguir isto no meio da rua, no meio da praça, enquanto trata de seus negócios. E o engraçado é, quando a gente consegue a concentração verdadeira, a centralização no seu ser, depois verifica que o seu agir fica melhor. Não só é impossível o agir, é perfeitamente agir. E até o agir do seu ego fica mais perfeito e mais agradável quando ele se encontra com o ser do seu centro. Então ele faz uma junção entre o ser do centro e o agir das periferias. E isso transforma completamente a vida total do homem. Bem, eu vou abreviar ultimamente essas aulas, mas estou pronto para ouvir as suas perguntas. Quer perguntar alguma coisa sobre isso? Tudo claro? Graças a Deus. Tudo claro? Agora falta só fazer. Nós já sabemos que está certo. Agora falta apenas o principal. Isto é, fazer isto. Fazer na sua vida real. E isto leva a uma perfeita felicidade, porque a felicidade está na unidade e na pluralidade. Felicidade é unidade na pluralidade. Felicidade não é pluralidade. Felicidade também não é unidade. Felicidade é perfeita união entre unidade do centro e pluralidade das periferias. Isto é felicidade. Todo homem que é feliz sente a sua unidade interna em todas as pluralidades externas. Isto é firmeza, tranquilidade, felicidade muito profunda. Quer dizer que nós estamos fazendo a filosofia não para saber alguma coisa, mas para sermos felizes. Quem não se universificou pela unidade na diversidade, não é solidamente feliz. Ele pode gozar muito, mas feliz ele não é. Porque a felicidade é ter a consciência da unidade no meio de todas as pluralidades. E nunca perder o senso de unidade, por maiores que sejam as pluralidades lá fora. Bem, se ninguém perguntar nada, vamos terminar com isso. Me diga. Seria uma harmonia entre o ser eu e a harmonia da diversidade, né? Claro. Sim. Claro. Agora, isto poderia ser mais ou menos colocar naquele conceito de origens sobre a catastase. Seria a harmonia do positivo e do negativo? Sim. Pode dizer que o centro é positivo e que a periferia é negativa. O nosso eu é o centro, nós dizemos que é positivo. E o nosso ego é a periferia, é negativo. É claro, não há uma incompatibilidade entre positivo e negativo, como nós sempre pensamos. Toda a natureza nega que haja incompatibilidade entre o positivo e o negativo. A natureza é toda feita de positivos e negativos. E todos estão devidamente unidos. Em toda a natureza vocês vão verificar sempre dois polos. O polo positivo unido ao polo negativo. Esta luz aqui é positiva e negativa, porque não existe luz elétrica só de um polo, existe só luz elétrica com dois polos. Tudo que na natureza é positivo e negativo, porque esta antítese positiva e negativa não é uma antítese hostil, é uma antítese complementar. O positivo completa sempre o negativo e o negativo completa o positivo. Em toda a vida orgânica a mesma coisa.
Você sabe que a propagação de qualquer célula orgânica depende de dois fatores, masculino e feminino. Bem, se esses dois são contrários, então eles inventaram esta contrariedade. Na natureza não existe contrariedade. Na natureza só existe complementaridade. Complementar quer dizer um completa o outro. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Ambos são igualmente necessários para dar o todo. Toda a natureza é feita de complementaridades. Não há nada de contrário na natureza. O positivo não é contrário ao negativo. É isso. O ânimos e ânima de Jung seria justamente podia ser. Bem, essa distinção aí entre anima e animus, que os psicólogos enfatizam muito, Jung gosta de jogar com anima e animus. São duas palavras latinas. Animus é forma masculina. O animo. E animar é forma feminina do mesmo radical. Então dizem que são almas gêmeas, né? Quando alguém é perfeitamente animus e perfeitamente anima, então ele fez a complementaridade entre os dois polos da sua própria natureza. Podemos dizer que a nossa natureza é animus e anima em perfeita complementaridade, mesmo numa única pessoa. Não podia nem duas pessoas fazer. Ânimos seria a parte consciente e ânima seria a parte... Bem, isso é invenção nossa, isso os psicólogos inventaram. Se isso é verdade ou não, não vamos decidir. O animus podia ser o positivo e a anima podia ser o polo negativo, mas eles são um só. Como na vida, tudo é complementar. Na vida, nada é só positivo ou só negativo. Isso não existe. Na natureza não existe. Bem, só isso? Professor, por exemplo, Paulo de Tarso, que eu acredito que seja um grande realizado, ele falava que as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. As coisas que eu faço, justamente as coisas que eu não quero fazer. Então a gente percebe que eu sou assim também. Eu percebo tudo na minha vida que eu quero fazer, eu não consigo. Eu não consigo. Mas quem diz que algum de nós, quem diz que Paulo de Tarso ou outros chegaram à perfeita harmonia entre o seu eu e o seu ego, entre o seu positivo e o seu negativo? Ninguém chegou. É um pequeno caminho, então. Estão no caminho, porque a nossa evolução é uma permanente luta ascensional para cima. Mas que alguém tenha chegado no fim e possa dizer: agora acabou a viagem, vou descansar, vou me aposentar por toda a eternidade. Não existe aposentadoria na evolução. A evolução é sem fim, sem fim. O próprio Cristo ainda estava em luta com o seu ego. Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. Esse é a grita do ego, que não quer sofrer, é claro. Depois ele acrescenta: mas faça-se a tua vontade e não a minha. Aí ele proclama a vitória do eu e a derrota do ego. Nós, quando estamos na mesma posição, muitas vezes fazemos o contrário. O nosso eu é derrotado e o nosso ego é vitorioso. No Cristo nunca. Nenhuma vez se vê no Evangelho que o seu ego tenha derrotado o seu eu. Também na cruz: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? É o grito do ego, é claro. E depois: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vitória do eu. É sempre. Porque imatura para estufar. Pode estar muito avançado, mas no termo final ninguém está. Só o infinito no termo final. Os finitos estão sempre em viagem. Sinfonias inacabadas. Toda criatura é uma sinfonia inacabada. Bem, vamos terminar aqui.